Momento do Brinde, com Suzana Parelli. E aí, Suzana? Oi, Salenberg, Marcela, ouvintes, boa tarde. Nós continuamos hoje o comentário de ontem, né, que falava sobre os projetos de vinhos do enólogo Alejandro Virril. E continuamos então. São vinhos caros, né? Mas, como você estava dizendo, com esses vinhos caros, com esse conhecimento adquirido, você pode fazer, o caso no Catena, pode fazer o Álamos, que é o vinho de melhor custo-benefício, né? É isso aí, Sadenberg. Eu sempre acho bom quando a gente traz aqui para os ouvintes esses vinhos que são mais caros, são vinhos, né, mais complexos e tudo mais, que tem uma ressalva assim, tem o lado de nos permitir viajar. Opa, tivemos uma pequena interrupção na comunicação com a Suzana Parelli. Permitir viajar para vinhos de qualidade. Sonhar com vinhos de né, maior qualidade, que acho que tem esse glamour do mundo do vinho todo, mas é importante, assim, em geral as vinícolas que fazem isso, que estudam bastante, estudam o que a gente chama de terroir, que é o solo, o clima, começam com esse conhecimento nos seus vinhos premiums e esse conhecimento vai passando nas outras linhas e vai tornando os vinhos de entrada de linha mais interessantes, mais bem feitos. E esse é o caso do exemplo do Catena, por exemplo, com Álamos, que é um vinho que tem muita qualidade no preço que ele custa, é um vinho na faixa de R$100, por exemplo. Agora, a proposta hoje é comentar dos vinhos premiums que o Alejandro Virril, que é o principal enólogo da Catena, faz. E que já que eu tive a oportunidade de almoçar com ele essa semana. E eu queria começar a citar assim, um vinho que ele faz, mas ele não faz na Argentina, apesar de ser um enólogo argentino e ser sócio da Adriana Catena, que é a filha mais nova do Catena. No projeto É o Inimigo, que é um projeto bem conhecido e bem importante para a Argentina, mas eles dois fazem um vinho na Espanha, numa região que, se o ouvinte tiver a chance de prestar atenção, que chama Sierra de Gredos. Serra, né? Gredos é, como se fala? Gredos. É uma serra perto da cidade de Ávila, no centro da Espanha, que tem pequenos produtores. Eles compraram um pequeno terreno lá de vinhas velhas, em que a uva que está brilhando lá é a Garnacha, desculpa. Garnacha, que é a mesma francesa Grenache, e é uma uva bem, assim, tem ajudado bastante nessa mudança climática. E ele faz um vinho lá que chama La Reina, e a vinícola que ele tem lá chama El Reventós. Uma vinícola pequenininha, e o vinho com uma elegância, eu gostei bastante, e chamando atenção para esse vinho aí, e essa uva que está fazendo sucesso. E aí, vindo para a Argentina, eu tive a chance de provar um projeto relativamente novo, que se chama As Bravas. Eu provei um que é feito com Malbec, e normalmente quando a gente descreve um vinho de maior complexidade, a gente pensa sempre que ele passa por barricas de carvalho, que são barricas de 225 litros, ou seja, de um tamanho médio assim, e que passam as propriedades da barrica para o vinho e ajuda a afinar os taninos. É importante, é um recipiente importante de fermentação. Só que nessas bravas, o Virril, ele opta por fazer em fudres, que são tanques grandes, são tanques de mais de 2.000 litros, então você tem menos influência da madeira, o que vai deixar o vinho com uma elegância, não vai deixar tão potente, vai deixar um pouco mais, os taninos mais redondos, só que ele fica 64 meses dentro da barrica, só depois ele vem para o mercado, ou seja, né, são anos aí de barrica, e está chegando no mercado agora, e com isso ele vai entendendo muito como é que um vinho pode evoluir numa barrica grande, como é que esse conhecimento vai passando para a vinícola. E é um vinho, é um Malbec, que tem 5% de Semillon, que é uma uva branca, chama atenção. E por fim, eu provei um vinho que é bem conhecido deles, que é o Gran Inimigo Single Vineyard Gualtalari, que é feito com a Cabernet Franc, que é um convite para o ouvinte que gosta da Malbec, identifica a Argentina com Malbec, mas a Argentina também tem se destacado pelo Cabernet Franc, e o Alejandro Virril é um dos enólogos que aposta bastante nessa variedade, que dá vinho com um tanino mais, assim, não é tão aveludado quanto a Malbec, mas que também combina muito com carne bovina. É o Gran Inimigo, né?
Gran Inimigo Single Vineyard Gualtalari. Eles têm né, essa linha, o inimigo é bem, não é bem grande, mas tem alguns rótulos, e esse é o Gran Inimigo que eu provei do ano de 2020. Só para encerrar, para os ouvintes que tiverem interesse, quem traz esses vinhos é a Mistral. O Gran Inimigo, tá certo. É isso aí. Suzana Barelli, obrigado, Suzana, até a semana. Até, bom final de semana. Obrigada, Suzana.